Alô, alô, boa tarde. Boa tarde, povo de Deus, boa tarde, família Demarré. Estamos entrando aí na live hoje. O nosso querido padre Alexandre Patioli. Tudo bem? Magali já entrou, que bom. Padre já aqui. Vamos lá ver, padre. Alexandre. Tânia, minha irmã, já entrou. Os ouvintes fiéis do Padre Alexandre. Padre Alexandre! Olá, Marcos, tudo bem? Como é que tá? Estou preocupado com o senhor, você é super ocupado. Falei, padre vai esquecer. O padre não para, é missa, é terço, é oração, é casal. É, Padre, gente, só da minha família, acho que todo mundo participa. Minhas irmãs, minha sobrinha, lá nos Estados Unidos também. Tem várias pessoas que participam, mandaram um abraço no final, vou mandar um abraço aí para eles, para o senhor que vai fazer uma oração no final. A gente vai ter uma live menor hoje, né? Até 16h50, né? isso, 17h50, porque se 18 exatamente. horas tem um texto, né? Quem estiver acompanhando a live aqui, continue com a com o texto do padre depois da live, né, padre? Então, padre, Exatamente. vamos aí, o pessoal está entrando, vamos agradecer as pessoas que estão entrando, né, para participar conosco aí nessa live, que se Deus quiser vai ser muito boa, muito bonita. Eu vou ter aqui, o senhor vai falar mais, eu vou só fazer algumas perguntas no meio, só para complicar a vida do senhor. É isso, é isso. Mas tá tudo bem, padre? Tudo bem, graças a Deus, Marcos, tudo Bem, ótimo. graças a Deus. Estamos com muita esperança na força do Senhor. É um momento de muita reflexão. Ao mesmo tempo, tem sido um momento de muita graça, muita reflexão. Eu não sei, a experiência que eu estou tendo é uma experiência de quanto mais caminha nesse tempo, mas o Senhor Jesus tem me presenteado paz. Uma paz para poder seguir sangrando os mares, né? É Hoje bonito. é algo que eu tenho vivido, viu, Marcos? Que Uma bom. experiência muito forte aqui ao meu lado. Eu vejo a saída da Baía de Guanabara, na Escola Naval, né, onde foi minha vocação, e eu vejo os barcos saindo. Em todo esse momento de pandemia, muitos barcos entrando e saindo na Baía de Guanabara. Hoje mesmo, quando eu rezei a Via Sacra às 3 da manhã, me levantei para rezar às 3 e vi um barco de caminho para alto mar. E eu pensei nisso, né? Aquele barco silencioso indo enquanto chovia. E a minha vida tem que ser assim. Ele ia em direção à tempestade, estava ainda certamente lá fora hoje à noite. O mar devia estar muito bravio porque estava uma chuva forte, muito vento, né? Eu como bom marinheiro que fui, quando a gente olha para o vento, já reconhece um pouco como é que está o mar lá fora, né? Não, mas eu sou o rei da tempestade. Eu me lembro que lá na Terra Santa, no Mar da Galileia, eu nunca peguei uma tempestade no Mar da Galileia, como peguei com o senhor lá. O senhor lembra? Não? O senhor não deve lembrar. Tá Aquele. filmada. Eu tenho, eu Impressionante, tenho, impressionante. Foi impressionante. Nós se descemos, o lembra? barco acalmou. Uma gloriosa Né? peregrinação maravilhosa organizada pela Demarré. Aconselho vivamente todos vocês. Foi um momento muito lindo aquela Não, peregrinação. aquela passagem foi impressionante. Quase me joguei Aquela... dentro do mar para ver se eu conseguia andar lá. E o senhor tranquilo, as pessoas acordam, padre. E Vivendo um tema. se lembra que eu dizia, Marcos, eu vou pedir tempestade. Eu queria tempestade, Eu que nunca vi. tivesse eu queria que tivesse tempestade no Mar da Galileia. Eu queria tempestade. E as pessoas não pararam. E ela Nossa. veio, né? Ela veio. Então, então vamos entrar na nossa live, até que o senhor tem um tempo curto, é uma pena. Se eu fazer 2 horas, 3 horas, era tranquilo. Tudo posso em Cristo que me fortalece. O senhor sugeriu esse Isso. título. Eu acho que é um título de alegria. Mas vamos lá. Tem uma passagem, né, bem conhecida por esse título, mas vamos esperar que o senhor fale. Eu propus esse tema, Marcos, porque justamente é isso que eu estou vivendo, como eu falei no início. Eu não coloquei de boca para fora o tudo posso naquele que me fortalece, porque eu queria passar para as pessoas que a experiência com Cristo
é uma experiência real, transformante, e que gera na gente um combustível que ninguém pode dar. E esse combustível se chama a força do amor. Eu tenho pregado bastante nessa semana. Essa força do amor que impele a gente sempre a enfrentar qualquer situação sem medo. Então, desde o dia que a experiência de Cristo veio no meu coração, imediatamente veio junto uma experiência de uma segurança. Segurança na providência divina, Deus que provê, né, a semente para todos nós que semeamos. Eu acho que eu também tiro essa passagem de 2 Coríntios 9:10, né, que ele provê essa semente para todos nós que semeamos. E a gente está semeando nesse mundo, a gente está buscando semear com a vida os que são casados, né, com seus filhos, com a sua vida matrimonial, nós que somos sacerdotes com a nossa vida sacerdotal, a gente está semeando sementes do cristianismo, sementes do amor de Deus, sementes de conversão, sementes de entrega das pessoas. Então eu não duvido de que em tudo isso que a gente está passando, a providência divina se manifesta. E eu estou vendo isso, por exemplo, na questão agora do Caminhão da Misericórdia, né, na comunidade Olhar Misericordioso, a gente tem uma obra de misericórdia, o Caminhão da Misericórdia, e eu me lancei, eu falei, eu quero ajudar os pobres. E Marcos, hoje mesmo eu fiquei assim, dizendo glórias a ti, Senhor Jesus, dando glórias à Mamãe do Céu, porque desde que iniciou a pandemia até agora, nós atendemos miraculosamente 47 paróquias. Nossa. Com o Caminhão da Misericórdia. Eu falei, meu Deus, nem eu tinha me dado conta. Hoje a encarregada do Caminhão da Misericórdia veio falar comigo e tantas famílias, né, que eu falei, eu vou acreditar na providência, porque eu vou seguir semeando. Eu creio nessa palavra também da carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículos 5 a 6, que diz, né, eu não te abandonarei, eu não vou te desamparar. É o Senhor que me ajuda, eu não temerei coisa alguma. E é isso que eu vivo. E eu estava pensando, né, junto com todos os meus irmãos na fé, que lindo esse milagre que está ocorrendo em meio a tudo isso. E olha que nossa, foi uma divulgação simples. E não param de aparecer paróquias pedindo ajuda. E a gente vai repetir algumas paróquias. Uma delas, inclusive, o padre está com coronavírus. A gente está rezando por ele, padre Marcos Vinícius. Sim, lá aqui do Rio das Pedras, Rio né? das Pedras. E a gente já tinha ajudado o Rio das Pedras em várias ocasiões. E eu não sei, é uma experiência muito linda, Marcos. É uma experiência do encontro com Deus, como você se referia naquela peregrinação com a Demarré, né? Lá no Mar da Galileia. Eu não duvidava que o barco ia chegar no outro lado, no Porto Seguro. Teve algumas pessoas que ficaram preocupadas. Chegou a ser realmente... É que foi muito interessante. Foi, né? muito forte, muito forte. Muito forte. Que pena que a gente não pode compartilhar. Esses dias eu estava vendo novamente o vídeo e vendo o que tinha acontecido. Mas todos padre, experimentamos. Né? Só isso que eu estou falando, eu acho bonito também que não só os pobres, né, nas paróquias, mas pessoas também já de uma classe melhor estão passando uma certa dificuldade. Mas o que eu acho bonito é que na dificuldade a gente vê a graça. Porque mesmo as pessoas passando uma certa dificuldade, dúvida, tudo, mas as pessoas se ajudam. Isso é o espírito de comunidade. Né? Isso é porque essa passagem que eu sugeriu é muito... Está lá em Filipenses, né, quando Paulo está pregando, está falando lá para a comunidade. E é interessante que ele fala isso, né? Porque tudo posso naquele que eu creio que me fortalece. E é interessante que na passagem a gente vê exatamente isso que eu estou falando. Paulo fala, eu agradeço por tudo que eu passo
que na caminhada dele, quando ele está lá pregando, que ele saía, passou fome, passou dificuldade, passou frio, mas também passou bonança, passou fartura. Então ele fala, em tudo a dar graça. Esse que é bonito, quando o senhor falou assim, em tudo. Em tudo é no momentos ruins e no momentos bons. Né? Porque Isso. muitas vezes a gente só pede auxílio a Deus quando está ruim. E nos momentos bons? E quando você está fazendo uma peregrinação na Galiléia? Entendeu? Tudo a dar graça. E eu acho, eu não sei qual a opinião sua dos que estão agora assistindo essa live, mas eu, pelo menos, tenho tirado também uma lição para mim, nesse tudo posso, naquele que me fortalece, que nesse momento eu posso juntar nesses celeiros que Deus me deu mais forças para poder enfrentar outras situações, porque as dificuldades sempre vão aparecer, não é? E eu, nesse momento, eu sinto assim, que estou dizendo assim, o Senhor está me permitindo essa situação, então deixa eu me deixar treinar mais. Comparação que eu faço, sei lá, na época que eu era fuzileiro naval, né? Então a gente era colocado em situação de bastante, né, tensão para poder estar preparado para qualquer outra situação. Então eu vejo nessas situações que eu posso me deixar modelar mais para poder enfrentar qualquer situação que venha. E os nossos ombros podem sair mais fortalecidos. Mas para mim tem algo que não pode faltar, Marcos. Não pode faltar em tudo. Tem assim, um ingrediente nessa receita, sabe? Tipo o fermento, que a gente quer fazer o pão, né? Esse fermento, esse pão fermentado, colocar ali aquele fermento. O que eu tenho que fazer? Esse fermento se chama alegria. Porque é próprio daquele que confia no Deus Todo-Poderoso ter alegria no seu coração. E eu tenho visto que algumas pessoas têm começado já há algumas semanas a um certo desespero. Eu queria pedir a vocês, seja a classe social que for, na situação que estejam, sejam muito exigentes com vocês mesmos em relação a não permitir tristeza na vida de vocês. Não permitir desânimo, não é, Marcos? Não sei o que você acha. Padre, eu tenho começado até nas outras lives, tem uma live que foi gozada, que teve o padre que atrasou, e eu falei, e agora? O que eu faço? E não entrava, não entrava. Aí comecei a rir. E eu me lembro sempre daquela passagem que para mim é muito importante, né? Eclesiastes 30, 22, 23, que fala, né? A tristeza não levará a lugar nenhum, mas a alegria prolongará a sua vida. Eu sempre brinco com essa passagem, é uma passagem muito importante quando eu vejo alguém na viagem ou na família, fala, gente, a tristeza não leva a nada. É um momento, e até fazer uma pergunta depois para o senhor sobre isso, é um momento que a gente vive, né, tristeza, alguma coisa que acontece, mas a própria palavra de Deus, Eclesiastes, fala, não levará a lugar nenhum. A alegria, é muito interessante esse detalhe, né, a alegria prolongará a sua vida. Então eu comecei a rir, vamos rir. Vou ficar rindo, fazer uma live só de ficar rindo, que vai prolongar. Essa pessoa, por exemplo, que o senhor conhece, que o senhor deve ter, nossa, milhares de pessoas procuram o senhor com problemas, eu sempre falo isso, olha, a alegria, mesmo na tristeza, procure dar um sorriso, prolongará a sua vida. E eu faço uma pergunta para o senhor, padre, tristeza é pecado? Olha, a tristeza, o pecado acontece quando a gente conscientemente, quando nós deliberadamente, dentro de um dos mandamentos, ofendemos o Senhor. A tristeza poderia realmente chegar a ser um pecado, porque ele ofenderia diretamente o primeiro mandamento da lei de Deus. E o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, implica a virtude teologal da confiança. E a virtude da confiança leva à alegria. Se nós nos deixamos levar pela tristeza, poderia também afetar levemente ou gravemente, inclusive também o quinto mandamento, que é não matar. Não matar sim. Porque a tristeza, justamente como você falava nessa passagem, ela tira anos da vida, né? Então, eu particularmente, assim, a palavra tristeza, graças a Deus, ela tem desaparecido da minha vida já faz muitos anos. Mas se por acaso ela vem de alguma maneira, eu coloco na confissão.
Inclusive na confissão, como um pecado leve, eu colocaria, porque a confissão, ela cura, né? Ela cura e eleva. E nos ajuda a trabalhar para não sermos tristes na vida. Então, se vem algum tipo de tristeza e eu me deixo levar, eu aconselho realmente colocar na confissão, para que você obtenha uma graça do poder do Senhor Jesus. Até o ponto, né? A tristeza pode ser um pecado mortal no caso da pessoa desconfiando de si mesma, das suas qualidades. Aí começa o que eu falei, desconfiança de Deus, desconfiança do próximo. O que você tem que fazer? Imediatamente correr para a Santa Missa. Olha como é remédio de cura, porque pão dos anjos é o mesmo corpo e sangue de Cristo. O mesmo corpo e sangue de Cristo que a gente recebe. Se você, por alguma situação, não pode receber Jesus, faz a sua comunhão espiritual, indo à missa, inclusive, e você vai receber os efeitos, eu tenho certeza, os efeitos de alguma maneira, porque a misericórdia vai entrar e você vai se beneficiar daquela comunhão espiritual. Mas eu digo, a primeira coisa que um católico, ao sentir tristeza, corre para Jesus Eucarístico. Eu aprendi também, como eu estava falando, semana passada eu dei uma série de homilias sobre a Eucaristia, está lá, né, no canal do YouTube da Olhar Misericordioso, e eu insisti muito no valor da adoração ao Santíssimo Sacramento e nas visitas a Jesus sacramentado. Eu ia falar isso agora. Cara, eu ia falar isso, foi padre, a visita a Jesus sacramentado. Quantas vezes, quando a gente está triste, está passando um momento, a gente vai no Santíssimo e fala com ele, chora, se abre. Nossa, eu ia falar isso. Porque eu falava semana passada sobre o culto eucarístico fora da missa. Poucos católicos têm assim, um conhecimento a fundo sobre o culto eucarístico dentro da Santa Missa e fora da missa. Poucas pessoas sabem, por exemplo, que a adoração, o Papa Emérito Bento XVI fala muito disso, que a adoração ela sempre vai ser uma prolongação da Santa Missa em certo sentido, porque toda adoração é ação de graças do que se realizou dentro do sacrifício eucarístico. Então, na hora que eu entro numa adoração, eu estou entrando dentro daquele pós-missa, estou recebendo toda a força do sacrifício eucarístico em certo sentido. Não é a mesma coisa que você está dentro da Santa Missa, mas é uma prolongação. Você está dentro da piscina da água da graça, que aquela água da graça encheu e você está se beneficiando. Eu aprendi sempre isso, eu disse nessas homilias, eu realmente aconselho que você possa ver, por favor, com muita humildade, está lá. Com muita humildade, está lá no YouTube da Olhar Misericordioso. Eu dizia que o meu capelão da Marinha, carambas, como ele nos dizia, aspirantes, alunos, corram para Jesus Eucarístico. Olha que bacana. E ele nos dizia, eu me lembro que a gente fazia adoração ao Santíssimo, virava a noite uma vez por mês na Escola Naval. E é interessante que a Casa da Comunidade de Vida hoje, imagina só, Marcos, a Casa da Comunidade de Vida do Olhar Misericordioso, onde é que foi? Onde é que está sendo? Em frente à Escola Naval. Eu vejo a Escola Naval daqui, o lugar da minha resposta vocacional. É incrível. E lá eu vejo a capela, onde a gente corria para Jesus num desespero. Estava lá desesperado, qualquer tipo de tristeza, corre para Jesus. Deixa ele te abraçar. E a adoração santíssima, mamma mia, que coisa maravilhosa, você já passar não só a visita, não só, oi Jesus, eu estou aqui, mas você já passar um tempo e dizer, Jesus, me abraça. Eu preciso do teu colo. E aí você já passa para o outro nível, já ir para a Santa Missa, e aí é mergulhar no sacrifício eucarístico. Deus, olha, é uma graça. Eucaristia
é remédio de cura. Amém, Padre. Amém. 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 Padre, sabe, Padre, o senhor está falando, eu acho também muito bacana o testemunho das pessoas que, quando a gente vê um Santíssimo exposto, né, as pessoas também voltando para agradecer. A sensação de passar também, porque a gente procura, infelizmente, assim, na verdade, na dor, né? Na dor a gente lembra de Deus. Tanto é que nessa pandemia a gente vê que muitas pessoas estão se voltando, né? Tem que se agarrar, a nossa alma tem sede, tem preocupação. Mas o bonito é ver aquela passagem, quando 10 são curados, só um volta para agradecer. Eu vejo que Jesus deve ficar muito feliz. Ele é como Deus de amor, ele vai acolher, ele está sempre... Mas você voltou para agradecer, meu filho? E o Santíssimo está ali exposto, às vezes, muito tempo, vazio, sem ninguém. Mas você voltou para agradecer. Eu vejo que Deus, como pai, meu julgamento, agora sou eu, padre, viu? Depois sou me lasca, não. Eu vejo assim, a pessoa que volta de coração para agradecer, Deus vai falar, você merece mais uma graça, você vai merecer porque você é um filho realmente que reconhece. Como um pai que dá um presente para um filho, né? Quando o filho fala, pai, muito, mesmo que não tenha gostado, às vezes uma camisa feia, por exemplo, se eu der uma camisa para alguém do Flamengo, Deus me livre, pessoa horrível, né, cara? Camisa do Flamengo não pode. Mas você dá uma coisa para o seu filho agradece, você fica feliz como pai. Você imagina Deus. Esse que eu falo para você, essa passagem de Paulo aqui, Felipe, eu acho bonito, na alegria e na tristeza, a tudo eu dou graça. Aí você realmente está sendo um verdadeiro cristão. Porque é fácil, padre, desculpa agora falar, o senhor me conhece um pouquinho, sabe? Às vezes eu ouço as pessoas falarem assim, agora eu conheci a Deus verdadeiramente, tenho 5 carros novos, tenho 3 casas modernas, estou comprando um avião, glória a Deus. Mas na pandemia, se aquela pessoa, hoje eu quero agradecer a Deus que eu consegui 1 quilo de arroz. Muito obrigado. Olha que lindo. Então agradecer também na alegria. Deus precisa também ouvir isso, né? Na alegria. Entendeu? Exatamente. Botar aqui Flamengo, pode sim, Luciano. Pode, porque o padre Alexandre é flamenguista. Não. Mas eu fico triste que a maioria dos padres eu tenho que fazer um estudo sobre isso. Por quê? Eu acho que é para se não sei. Não, porque no meu caso tem uma explicação, né? Nordestino é flamenguista, né? A gente vem lá do Ceará com o Flamengo já. Mas entendeu, padre? Isso que eu acho bonito. Antes de falar do Santíssimo, eu falei, nossa, lá em Orlando, quando eu estou nos Estados Unidos, tem um Santíssimo que fica exposto 24 horas. Como é bonito, às vezes eu estou com a Cláudia, eu falei, mas tem 11 horas, 11 e meia, chego lá, tem 1, 2 senhoras, sabe? E as pessoas, você vê que são pessoas de bem. Eu falei, meu Deus, que exemplo, que bonito, que bonito. Não está ali, de repente, sabe? O que eu falo, né? Quando a gente homem de adoração ao Santíssimo, o que acontece é Deus presenteia uns óculos eucarísticos, né? E você consegue olhar a realidade como Cristo olha. Esse é um dos maiores efeitos mais belos da adoração, é que você começa a ver uma pessoa como Cristo vê, você começa a ver um momento de cruz como Cristo vê, você começa a ver uma pandemia como Cristo vê. Quem é mulher, homem de adoração, imediatamente recebe esses óculos eucarísticos, né? E a vista, sem dúvida, muda. Santo Tomás de Aquino fala que dos nossos 5 sentidos externos, pela vista é quando a gente mais capta o poder da criação de Deus, né? Depois, a nossa audição. E a nossa vista precisa ser curada. A nossa vista precisa ser transformada. Onde que a gente vai se transformar? Na Eucaristia. E não pode ser somente porque Jesus é o sol que nunca morre, né? Esse sol eucarístico, a força do Deus que nos aquece, que muda todas as situações, mas não pode ser só um bronzeado. Jesus quer bronzear a nossa alma, né? Quer mudar o que a gente tem aqui por dentro. O que você está falando é fundamental. Eu sou católico, agora sim, conheço a Deus porque não tenho problema, porque tenho isso, tenho aquilo. E aí? E no dia que aparecer tal situação difícil, você seguirá com a experiência de Deus, né? Isso aí é seríssimo. Por isso que eu digo, Marcos, esse momento para mim é um momento de treinamento. Esse momento eu estou treinando para novas batalhas.
E eu não temo as novas batalhas. Eu não posso temer as novas batalhas, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. E bonito, padre, também é que na família, né, quando a gente está indo na caminhada, que o marido possa estar junto com a esposa, possa estar com... Que bom quando você tem seus filhos juntos também, na mesma fé. Sabe por quê? É de formar um exército, porque tem dias também que todos nós estamos, né, cansados, estamos desanimados. Também o desânimo, eu depois posso fazer sobre o desânimo, é pecado, não sei, o senhor pode falar melhor, mas às vezes você está mal. Aí eu me lembro sempre, por isso que eu amo o que eu faço, viu, padre? Nas minhas peregrinações, lugares que a gente visita. Quando eu estava falando de Paulo, quando a gente vai na Turquia, a Turquia, aquele circuito da Turquia de São Paulo é lindo. Mas também me lembra muito bem, quando amo, quando eu faço Egito, Jordânia, Terra Santa, eu me lembro sempre de Moisés. E é gozado que eu sempre faço a experiência com o pessoal no ônibus, no meio daquele deserto, se eu conhece aquele calor que não é fácil, eu paro o ônibus, peço para o ônibus andar mais 100 metros, falo, gente, vamos descer, vamos tirar uma foto, e o ônibus vai andando, e daqui a pouco as pessoas, pô, Marco, palhaçada isso, poxa, um calor desse, manda esse ônibus parar. Eu falei, mas mais 100 metros, vamos lá. Eu falei, isso é uma experiência para vocês verem o que Moisés passou. E é bonito aquela passagem de Moisés, onde ele reza, quando ele reza, né, que ele está naquela confusão né, de povo de Israel que somos nós, e eu acho bonito naquela passagem, padre, que quando ele reza com um braço, Isso. Israel ganha. Quando não, Isso. o inimigo ganha. É isso. Aí tem uma hora, na passagem, é bonito, tá? Acho que em Hebreus essa passagem, você, desculpa, Êxodo, né? Você Isso. chegar e ver aquela passagem de Êxodo, que ele pede auxílio de dois para segurar o braço dele. Aí eu vejo esse exemplo como a família. Às vezes eu estou cansado, peço para a Cláudia, minha esposa, me ajuda a levantar. Eu não consigo mais, eu estou no momento. Meu filho me ajuda. Olha que linda essa passagem, padre. Olha que bonita a importância de você levar a sua família para a igreja. Eu Entendeu, fiz padre? isso, Marcos, viu? Eu fiz essa experiência numa peregrinação, de fato, em frente ao Monte das Tentações, né? Foi uma viagem só com o grupo diretivo da Olhar Misericordioso, estava a moderadora geral. E eu pedi que ela levantasse os braços ali diante onde Jesus passou aquelas tentações. E teve um momento que ela começou, então eu coloquei ali dois, um de cada lado, lendo essa passagem. E eu queria contar para você, para todos vocês que estão nessa live, uma história muito forte que me marcou recentemente, estudando a vida de Fulton Sheen. É Fulton Sheen? Fulton Sheen, um grande pregador. Primeira vez que eu vi o nome dele, pensei que fosse chinês, é um americano. Não, americano, Fulton americano. Sheen. Fulton... Linda. Americano, linda. Servo de Deus, está a ponto da beatificação, já teve um milagre comprovado da ressurreição de uma menina que morreu pela intercessão dele, né? E ele se converteu como sacerdote, teve uma conversão no seguinte: ele descobriu uma história de uma garota chinesa, quando o governo chinês invadiu, o governo comunista invadiu uma igreja católica e derrubou tudo, pegou o sacrário, destruiu o sacrário, derrubou Jesus, profanaram Jesus e deixaram 31 hóstias no chão. E viu tudo uma meninazinha. A menina tinha 5 anos. Essa menina, durante 31 dias, ela foi na igreja, comungava com a língua e ficava em adoração, reparando, durante 31 dias. E no 31º, depois disso, descobriram e a menina foi assassinada. E Fulton Sheen colocou o propósito na vida dele de todos os dias fazer 1 hora de adoração ao Santíssimo. E fez isso sempre na sua vida, até o último momento. Estamos falando de um arcebispo, né? De um arcebispo que deu a importância devida à adoração ao Santíssimo. Não é brincadeira isso que nós estamos falando. A adoração, ela tira a tristeza. A adoração verdadeira. A gente está muito acostumado, né? Muita adoração, não é crítica, mas muita adoração, o povo diz, ai, que adoração maravilhosa, porque teve muita música. Mas a adoração, essencialmente, ela é silenciosa. É o silêncio, é o seu contato
né, a sua eucaristização dos seus olhos. No silêncio com Jesus, pode ter uma música, mas aproveita no silêncio. Conversa, é o teu Deus que está ali, né? Por isso, Marcos, todos os dias, graças a Deus, até hoje, né, quando iniciou a pandemia, iniciou esse confinamento, todos os dias eu fiz adoração e missa. Adoração e missa. Porque eu estou convicto disso. Porque eu chego lá, Marcos, antes de expor o Santíssimo, eu exponho antes e fico rezando, agradecendo a Jesus. Às vezes fico 2 horas mais, conversando com Cristo, falando com Ele, louvando a Jesus. E é uma bênção de Deus. Podia contar situações aqui. Imagino. Padre, fizeram uma pergunta aqui sobre isso. Fala. Padre Alexandre, como fazer adoração, padre? Ela pergunta, padre, como fazer adoração? Como fazer adoração? Primeiro você pode fazer adoração com o Santíssimo Sacramento solenemente exposto, ou ele no mesmo sacrário. Não precisa estar o Santíssimo Jesus exposto para fazer adoração. Você busca numa igreja católica onde tem o Santíssimo, seja no sacrário, seja exposto. Organize o seu tempo e eu aconselho que você fique pelo menos em adoração 30 minutos. Faz 30 minutos de adoração. Por quê? Já vou explicar, me cobre se eu não falar por que 30 minutos de adoração. Mas o que você deve fazer numa adoração? Essencialmente pega a palavra de Deus, conversa com o Senhor através da palavra, pega diversas passagens da Bíblia, não faz estudo, nem leitura, conversa, pega a palavra de Deus, pega a Bíblia, abre uma passagem e vai conversando com Jesus em cima dela, trazendo para a tua vida, adorando o Senhor. Nunca perder de vista que você não está diante de um pedaço de pão, mas adorando. Convite para Nicodemos. Adorar em espírito e em verdade. O que é isso? Com todo o seu ser. Você não ficar adorando com o celular na mão, respondendo mensagens de WhatsApp, preocupado com não sei o quê. Você tem que dizer, vou parar, vou conversar com Jesus, vou adorá-lo, reconhecer a Deus como Senhor e Rei da vida. E depois, uma atitude essencial na adoração é agradecimento. Agradecer. Conversar agradecendo, Senhor, obrigado. E muitas vezes, você não vai precisar nem falar nada, nem dizer nada com a tua mente. Você vai estar ali diante de Cristo, ainda que você se sinta mal, não tenha vontade, não tenha aparentemente nada para dizer, você ali diante de Cristo diz interiormente, eu te adoro, Senhor, Ele vai te mudar, Ele vai te aquecer. Por que 30 minutos? Porque a igreja, Santa Mãe Igreja, promete, quem faz adoração ao Santíssimo de 30 minutos, esteja Jesus exposto solenemente ou não, ganha indulgência plenária. Quem faz 30 minutos de adoração. Olha, ganha indulgência, eu não sabia. Pode ser. Que bonito. Inclusive, Jesus no sacrário fechado, 30 minutos de adoração ao Santíssimo, indulgência plenária. Se você faz adoração 30 minutos com Jesus exposto solenemente, indulgência, logicamente, você tem que estar preparado para receber a indulgência. Né? Já entramos em outro tema. Eu estou preparado, sim. Exatamente. Mas outra coisa, padre, essa adoração pode ser sentada ou pode só ajoelhado? O ideal é de joelhos, mas se por acaso você se cansa, senta, fica um pouco de pé, cuidado para não ficar de pé e atrapalhar se tem gente atrás, mas tem que ser numa atitude de profundo respeito e adoração ao Senhor. Não vou falar o que eu vi esses dias, eu fiquei muito triste na adoração quando eu vi uma coisa que, sinceramente, não deve ser, era umas danças
diante do Santíssimo exposto, eu É. fiquei assim, eu falei, mas deixa para lá. É a É outro prudência, tempo. né, padre? É a prudência. A prudência. É, Você fala, as pessoas às vezes falam, eu vou para a missa, qual o problema de eu ir com a missa decotada? Não tem problema nenhum. Eu vou de shortinho, qual o problema? Sempre pergunto para a pessoa, se você for visitar o presidente do Brasil, o presidente de uma firma importante, você vai na casa dele de shortinho, decotado? Não vai. Você vai botar um terno, vai botar uma roupa chique. exato. E Jesus é o nosso maior, é o Deus, né? É, Adorar somente a Deus, né? Então, isso, esse está isso. bonito. Então, esse momento de adoração, depois eu estou pegando algumas outras perguntas. Deixa eu ver se eu pego uma aqui, padre, que é interessante também. Eu acredito que aprendi com meu falecido pai que fazia Oi. a noite toda, uma vez por mês na igreja de Santana. Grande aprendizado. Padre Bonito. Nelson, né? Não, ela falou, acredito que não, porque tem lá na igreja de Santana adoração, tem os Tem. adoradores. Até a dona Sula, o marido dela, participa. Isso é bonito. A filha falando, aprendi com meu pai sobre essa Isso aí importância. é lindo demais. São os adoradores noturnos, né? Aqui no Rio de Janeiro tem que ter uma carteirinha por segurança, tem que estar, é todo um esquema. Tem Mas eu preocupação. queria fazer um convite. Toda quinta-feira, na PUC, Rio de Janeiro, pela manhã, eu faço adoração, tá? Toda quinta-feira. Que E, horas, padre? ao vivo, quando a situação está normal, começa às 8h30 e termina às 11 da manhã e eu fico confessando, tá? Ah, que Agora, bom. agora nesse período da pandemia, todos os dias ao vivo no meu Eu Instagram vi. e no YouTube, Olhar Misericordioso, adoração às 10h20. E bênção com o Santíssimo. Por que eu dou a bênção? Primeiro porque é obrigatório. Depois que você expõe o Santíssimo, solenemente você tem que dar a bênção com o Santíssimo. E você ganha indulgência plenária com a bênção. Olha, bacana. Isso que é bom. Ainda que É você não bom esteja, saber. ainda que você não esteja 30 minutos em adoração, a bênção com o Santíssimo é ato de indulgência plenária. Esse é 30 minutos, mas tem muita gente que também tem, né, o trabalho, às vezes tem horário. Eu vou lá, pelo menos se vou lá 5 minutos, 10 minutos adorar de coração, para Visita. Deus sabe o seu coração. Padre, tem outra pergunta aqui interessante que eu estou vendo. Padre, como vencer o assédio espiritual que me oprime? Assédio? Assédio espiritual, Sim, padre, como sim. vencer? Dá para intuir a pergunta dessa irmã, desse irmão. Isso se vence Assídio? com jejum. Se vence com jejum e oração simples, profunda da sua parte. Mas o jejum e a abstinência, você fazer sacrifícios ao longo do seu dia, gera muita força na sua alma e protege a sua alma do inimigo. Assédio, eu me imagino, contra o inimigo tentando contra a sua fé, tentando levar você para desistir das coisas, tentando levar você a abandonar a Eucaristia, abandonar a Santa Missa, né? Buscar outras Então, religiões também, né? buscar outras religiões, tudo isso aí, assédio espiritual. Então, o que você faz? Esse jejum. E todos os dias, quer um conselho? Almoço, jantar, café da manhã, não saia da mesa sem fazer um pequeno sacrifício. Ofereça sempre. Eu vou comer hoje 4 pães. Não, vou comer 2 e vou oferecer esse sacrifício. Vou para dominar a minha carne. E ofereço esse jejum pela salvação das almas. Hoje não vou tomar café da manhã, vou só almoçar e jantar. Ofereço esse jejum para dominar a minha carne, para me proteger mais do inimigo. Isso ajuda profundamente. Profundamente. E o jejum, ele torna a alma mais confiante no poder de Deus, né? Isso é fato. Outra pergunta aqui, padre, interessante. Pode-se rezar o texto mariano, o texto, né, durante a adoração? Pode sim. Mas, vamos dizer assim, não é o ideal, mas pode. Né? Não tem fórmulas de oração. O importante é que você esteja em adoração. Mas você pode. No início, você talvez vá precisar rezar o Santo Terço para poder se concentrar mais, tá? Mas você vai ver, quanto mais hábito de adoração você tenha, mais em silêncio você vai querer estar.
Bonito. É porque o texto tem, até nas igrejas que a gente vai, nos Estados Unidos, tem até os textinhos lá pendurados para quem quer. Eu vejo muito bonito, porque você, no meu entender, eu gosto de rezar o texto, a gente reza o texto todos os dias. Nossa Senhora que é a flecha, né, que aponta para Jesus, eu rezo o texto, vou me acalmando, aí você vai se acalmando e vai adorando a Deus, né? Então, eu acho que não é problema rezar o texto e não confundir, né? Rezar o texto, por exemplo, às vezes na missa não é bom, não é correto, não é isso, padre? Tem gente que reza o Não. texto na missa. Antes, Aí não. nas missas que eram em latim, ainda são celebradas, mas tinham pessoas que rezavam o terço, porque não acompanhavam a Santa Missa, não sabiam o que estava acontecendo, não entendiam nada do latim e ficavam rezando o texto, tá? Mas isso sempre foi falado que não está correto, né? E isso é um costume que foi sendo trazido de geração em geração, mas não é o correto rezar o terço dentro de uma missa. Uma adoração, como eu falei, não é o melhor, mas no início você vai pegando mais hábito, né? A adoração vai cada vez você, né? E assim, olha, filhas e filhos, tem dias que você passa em adoração 2 horas e nem sente o tempo passar. O que você fez ali? Senhor, eu estou aqui e te adoro. E ali fica. É Aí já é um lindo processo, demais. é um processo de santidade. Aí o padre Alexandre pegou pesado. Mas para você que quer começar, vai para 5, 10. Tudo que é bom, você, né, vai aumentando devagarzinho. Vai, padre. Ah, mas Vai, é bom, né? Fazer não, adoração, rezar. Na PUC eu vejo gente, o Santíssimo começa a ser exposto às 9, depois da missa. E já tem muitas pessoas que ficam em adoração 2 horas. Jovens, estudantes da PUC. Bacana, bacana. E eu vejo eles lá com a Bíblia. Eu rezo o texto da misericórdia antes da bênção. São 10 minutos, né? Rezo o texto da misericórdia. Agora, Pentecostes, eu vou organizar vigília, né, de adoração ao Vigília é vivo. lindo. Eu participava muito da vigília no Bom Pastor, no Teu Bom Pastor. Sim, Muito linda. linda, linda a vigília, linda. Quando você Eu vou, participava, é lindo. vou organizar, hein? Já vai sair aí no YouTube lá, Avisa. Misericordioso, e no meu Instagram vai ter. Não, vai ser só no YouTube. Vigília de Pentecostes, tá? Vai começar às 9 da manhã com a palestra, 9 da noite com a palestra, aí 10 da noite, e eu vou organizar adoração com pessoas do mundo inteiro. Tá? Vai ser lindo. Bom, que bom. Tá, falar em mundo inteiro, padre, tem duas que passaram. Padre, fala um pouquinho espanhol. Estou Hablo. falando aqui. Fala aqui, Sim, ó. aqui É espanhol, escrevi. padre? Claro que sim. No, solo para decirte que con la gracia del Señor Jesús, vísperas de Pentecostés, yo voy a organizar una gran vigilia de adoración al Santísimo en vivo por medio del canal Mirada Misericordiosa, Olhar Misericordioso. Entonces te invito bastante, ¿ok? Te invito mucho, mucho, mucho. Que bacana. Y hemos hablado bastante aquí desde de la fuerza de la oración, de la fuerza de la fuerza de la adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, Aqui padre, perguntaram o endereço, qual vai ser o tema da Vigília de Pentecostes? O tema vai ser adorar o Senhor em Espírito e em verdade. Vem Espírito Santo e batiza-me. Esse vai ser o lema. vai ser bom. Ó, gente, vale a pena participar. Vem Espírito ser? Santo, batismo, muda a vida, muda a vida. Pedir o Espírito Santo, batismo do Espírito Santo. Aí o senhor mexeu comigo aí. Vamos fazer se divulgar que vai ser lindo, lindo, lindo. Pedir o batismo do Espírito Santo, as pessoas são novas criaturas. Esse tudo se torna novo na minha vida, Amém. muda. Você que está triste, que falou aqui, teve um aqui, ih, que bonito sorriso do padre. O padre quando sorri é bonito, né? E é bom, o padre que sorri é bonito, né? O padre é feliz, né? Uma pergunta da Vivi aí, né? Pode adorar com a porta da igreja fechada? Vai estar aberto em nome de Jesus. Vai estar aberto. E logo, logo em breve, se Deus quiser, vamos rezar para isso vai passar. E foi bom esse momento para todo mundo crescer na fé. Padre, falta Amém. só, se eu tenho horário, faltam 4 minutos. Eu vou pedir uma oração final, mas tem algumas pessoas que pediram oração final. Lá dos Estados Unidos, tem muita gente que está vindo. Ó, o Júlio, né, um amigão nosso, com a Lucia, a Zenaide, que é lá de Boston. Lá de Orlando tem, também de Conecta tem a Sara, tá? Tem a Valéria de Orlando, a Paulinha, minha sobrinha com o Gustavo, em especial a Vivi, minha sobrinha, que vai ter bebê com uma menina linda aí, Vivi e o Vitinho, preciso rezar especial para eles, né, para essa bebê que está vindo, e muitas pessoas também, a Magali,
a parente nossa íntima que também está precisando de uma bênção especial para o casamento dela, que ela possa ter fortaleza, para que ela possa prover um momento de adoração. E falo, padre, todo mundo, eu faço esse convite. Sábado agora parece que vai ter um jantar para os casais. Participem com o padre Alexandre desse jantar para os casais. Vai ser show de bola. Pelo menos vai ter. Eu vi que o padre falou que vai ter um vinho lá e tal, vai ter uma música vindo de Portugal. Isso é um momento muito bonito. E esse Espírito Santo que eu achei lindo, o padre, você comunica para a gente espalha. Quem puder ir, vai à igreja, se Deus quiser, vai estar aberta. A linda vigília à noite. Se eu estiver aqui, se Deus quiser, eu vou com a Cláudia. Né, se não estiver aberta, a gente vai fazer. Vai ter transmissão e. Né? Eu queria terminar aqui apontando para todos. O Momento do Céu. Queria que todos vocês olhassem para Nossa Senhora. Eu vou ter agora o terço com a Olhar Misericordioso às 6. Então, eu vou fazer essa oração pedindo ao Senhor Jesus, antes desse terço, por intercessão da Virgem Maria, que derrame sobre você a força do Espírito Santo de alegria. Derrama, Senhor Jesus, sobre todas as pessoas que estão conectadas agora nesse momento, essa saúde de alma, Senhor, para que tudo aquilo que esteja na escuridão, Senhor Jesus, seja iluminado pelo poder da Tua graça e todas as pessoas possam ser recuperadas, inclusive de situações difíceis que têm passado. Derrama, Senhor Jesus, sobre todas essas pessoas a força de Tu Espírito Santificador, que experimentem agora, Senhor Jesus, a força da ressurreição. A força de Tu poder, Senhor Jesus, infinito. Derrama sobre todos nós, Senhor, sobre a nossa psique, um equilíbrio, Senhor, que nós precisamos. Não nos deixe desequilibrar, Senhor. Não nos deixe, Senhor Jesus, desanimar-nos em nenhuma situação. Nessa que estamos passando, em nenhuma situação, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, sobre os nossos pés, a força